Olá, amigos! Tudo bem? Hoje nós vamos falar uma coisa diferente. Hoje nós vamos falar sobre máscaras. Hoje nós somos obrigados a usar máscara, não é? Mas e se eu falar que sempre usamos máscaras invisíveis? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Olá, tudo bem? Máscaras invisíveis. Mas o que são máscaras invisíveis? São as máscaras que usamos quando percebemos que vamos entrar em conflito com o mundo ao nosso redor. Então, a mente subconsciente sente e se apresenta com uma imagem, uma máscara. E muitas vezes diferente daquilo que realmente somos, daquilo que fazemos. E isso fazemos muitas vezes para evitar dificuldades, desconfortos ou mesmo alguma desvantagem. Ou até algumas pessoas usam máscaras porque têm medo de perder o amor, a estima, a valorização de outra pessoa. Então falam coisas apenas para agradar e que muitas vezes não tem nada a ver com o que pensam, nem com a realidade interna delas. Todos nós, de alguma maneira, às vezes usamos pequenas máscaras. Porque você não pode sair por aí falando para as pessoas tudo aquilo que acha delas. Ou aquilo que tem vontade. Ou aquilo que percebe de errado em alguém. Não dá. Mas, se você for uma pessoa sincera, mais transparente, e alguém te fizer uma pergunta, sabe que está correndo um risco, porque você vai falar a verdade, sem máscara. Porém, o excesso de sinceridade também é um sintoma. Porque falar algo para uma pessoa sem que a mesma te pergunte também é um sintoma. Na verdade, na maioria das vezes, muitas pessoas gostam de ser enganadas, gostam de elogios, mesmo que saibam que não é verdade. E isto é um auto-engano. Existem pessoas que usam máscaras de tal forma exagerada na dose, na máscara, que simulam uma generosidade que não é de nenhuma forma sustentada pelos seus verdadeiros sentimentos internos. E isto gera nessa pessoa uma guerra interna. Uma pessoa assim, na maioria das vezes, é uma pessoa carente. Uma pessoa com autoestima baixa. Então ela passa a acreditar que usando máscaras e agradando sempre as outras pessoas, vão amá-la mais. Só que uma pessoa assim sofre muito. Porque uma pessoa que não acredita no seu valor, não gosta de si mesma, pensa que precisa esconder suas fraquezas, suas imperfeições, que não gosta de si, então usam máscaras, demonstrando e falando o que os outros vão gostar, o que acha que os outros vão gostar. Como já disse, para a gente viver em sociedade, você não pode sair falando para todos aquilo que pensa a respeito das pessoas. Você seria inconveniente, mal educado, mal educada. Mas é importante você ter esta visão clara
É importante ter consciência verdadeira em relação à máscara que necessita usar naquele momento. Muitas vezes se faz necessário, mas o que não podemos é violar a nossa realidade interna e viver numa mentira constantemente. O que quero dizer é que você não pode se auto-enganar. Se você tem uma visão clara da diferença entre os seus sentimentos e ações, e de vez em quando necessita ser educado, educada, gentil, talvez para não ferir o outro, é diferente. Esta máscara não é formada em você, não faz parte de você, não gruda em você. O problema das pessoas que se escondem sempre atrás de máscaras, muitas vezes, é que acreditam no seu altruísmo e na sua bondade. E na realidade não têm e não são. Apenas desejam mostrar. E com isso essa pessoa passa a se enganar de tal forma em relação aos seus próprios sentimentos, que isto cria raízes tão profundas no inconsciente e sem a mínima consciência das máscaras que usam, que acabam num adoecimento emocional muito grande. Porque as máscaras que criaram se enraizaram de tal maneira que uma pessoa assim passa a viver uma mentira e, consequentemente, um grande sofrimento. Não tem problema precisarmos nos proteger e necessitarmos, às vezes, de máscaras para viver. Todos nós fazemos isso. Todos nós. Mas é importante ter consciência disso. É importante a gente ter conhecimento, ter a consciência da razão pela qual usamos uma máscara. Porque foi absolutamente necessário. E, logicamente, precisamos ir treinando o nosso olhar para isso. Para, na medida do possível, minimizar ao máximo essas máscaras, sendo o mais sincero e transparente possível. Este é o processo pelo qual vamos ficando cada vez mais despertos, mais confiantes de nós mesmos, de nossos sentimentos. Ninguém fica feliz com máscara, não é? Quanto maior a máscara, maior o sofrimento. Então, observem, olhem para suas máscaras, tenham consciência delas. Só assim é possível ser feliz, viver bem. Pensem nisso. Um grande beijo a todos vocês.